Bem-vindos a mais uma aula de desenho e análise de algoritmos. E o objetivo desta aula é falar de pesquisa em largura. Vocês já conhecem pesquisa em largura, por exemplo, de aulas anteriores, como é o caso de estruturas de dados e como é que podemos fazer pesquisa em largura em árvores, mas em todo caso, aquilo que nós queremos fazer agora aqui é precisamente no caso mais geral, onde temos um grafo, que é uma generalização quase total das estruturas de dados que vocês já conheceram anteriormente. Em particular, uma pesquisa em largura pode ser pensada como uma outra maneira de visitar todos os nós de um grafo. Desse modo, é semelhante à pesquisa em profundidade, porque a pesquisa em profundidade, na sua essência, também procura pesquisar todos os nós, ou passar por todos os nós. Portanto, aquilo que muda essencialmente é a ordem em que nós os visitamos. Isto significa que muitas das aplicações de pesquisa em profundidade também existem com pesquisa em largura. Um exemplo, se eu quiser saber qual é a quantidade de componentes conexos, no caso da pesquisa em profundidade, eu só estou a usar a pesquisa em si para descobrir os nós atingíveis. Desse modo, uma pesquisa em largura também permite encontrar precisamente quais são os nós atingíveis. Logo, eu também consigo descobrir o número de componentes conexos usando pesquisa em largura exatamente de maneira similar à pesquisa em profundidade. Outras aplicações, no entanto, já têm diferenciações específicas da pesquisa em si que estão a fazer. Por exemplo, nas aulas anteriores falámos um bocadinho da árvore da pesquisa em profundidade, o que é um tree edge, o que é um back edge, o que é um forward edge. E essas aplicações em particular dependiam de nós estarmos a usar a ordem da própria pesquisa em profundidade. No contexto da pesquisa em largura, também existem aplicações que usam a ordem da pesquisa em largura. Em particular, como vamos ver, também podem ter o caso de termos, por exemplo, usar as distâncias em grafos ou calcular distâncias em grafos não dirigidos e, como vamos ver, muito intuitivamente a pesquisa em largura incorpora essa dimensão. E esse será um exemplo oposto, que é um exemplo onde a pesquisa em largura é indicada e não a pesquisa em profundidade. Como é que vocês sabem, no caso geral, se devem usar em profundidade ou em largura? Bem, a ideia é precisamente, com cadeiras como esta, vocês conhecem na sua essência o que é que está a acontecer e decidem qual é que querem usar. Em algumas aplicações é indiferente qual usam, portanto podem usar a que preferem. Noutras aplicações é indicado usar a profundidade. Noutras aplicações é indicado usar em largura. O que nós queremos é precisamente que vocês conheçam ambas e usem aquela que for mais adequada à tarefa que vocês têm em mãos. Para mostrar uma implementação de pesquisa em largura, vamos não fazer uma coisa recursiva, como aconteceu com a pesquisa em profundidade, onde eu acho que é bastante intuitivo fazê-la recursivamente, mas vamos manter explicitamente uma fila de nós não visitados e usar uma versão que é iterativa, ou seja, que não usa recursão. E o esqueleto de uma pesquisa em largura será algo como isto. Para fazer pesquisa em largura com origem num dado nó V, mantemos então uma fila que vamos chamar de Q de Q, em que inicialmente ela está vazia, e a primeira coisa que nós fazemos é colocar nessa fila precisamente o nó origem. Colocamos esse nó, marcamos como visitado, e agora aquilo que nós fazemos é, enquanto a fila não está vazia, repetir o mesmo processo. Retirar o primeiro nó da fila, procurar todos os vizinhos e os que não foram visitados, acrescentá-los à fila e marcá-los como visitados. E, portanto, o que eu vou fazer agora a seguir é um bocadinho explicar-vos este esqueleto, que é o mais importante e a essência da pesquisa em largura, de duas maneiras diferentes. Primeiro vou-vos mostrar um bocadinho o algoritmo a correr visualmente e depois vamos implementá-lo com um bocadinho de live coding para tornar então a aula um bocadinho mais interessante do ponto de vista da interação. Vejamos então um exemplo. Depois o exemplo também está nos slides, mas eu agora vou optar por vos mostrar um bocadinho a acontecer. E eu vou começar por copiar aqui este grafo. Vamos colá-lo aqui. Vamos pôr aqui em cima, se calhar assim um bocadinho mais pequenino. E vamos mostrar a pesquisa em largura a acontecer. Portanto, pesquisa em largura. Breadth First Search. Vamos pôr aqui o esqueleto e vamos um bocadinho visitar e ver o que está a acontecer aqui. Não é? Vou colocar, se calhar, aqui a vermelho. E vamos colocar aqui a nossa queue. E vamos começar a adicionar nós aqui. Está bem? Portanto, o que faz aqui é, no início está vazio. E começamos por colocar o nó aqui. E, portanto, o nó que eu vou colocar então aqui é o A. Vamos imaginar que começamos pelo A. E marco o A como visitado. Vou assinalar como visitado, marcando assim aqui desta maneira. E agora o algoritmo segue sempre o mesmo padrão. A fila está vazia? Ainda não. Então, o que é que nós fazemos? Retiramos da fila, retiramos o nosso A da fila. E, para todos nós vizinhos deste nó que nós retiramos, nós vemos, se ainda não foi visitado, adicionam à fila e marca como visitado. Ora, os vizinhos do A são o B, adiciono o B à fila e marco como visitado, e o outro vizinho do A é o G, que eu adiciono à fila e marco como visitado. E agora terminei e repito o processo. Qual é o próximo nó da lista que está aqui? É o B. O B tem algum vizinho que ainda não foi visitado? Tem. Acrescenta o C e marca como visitado.
E agora, terminamos. Vamos ao próximo nó, que é o nosso G. E o G, tem algum vizinho não visitado? Não. Ok, terminou. Passamos ao C. Retiramos. Tem algum vizinho não visitado? Sim, temos o D. E depois, por sua vez, o D é o próximo a ser retirado. E o D acrescenta o E, que é marcado como não visitado. E acrescenta o F, que é marcado como não visitado. E finalmente chegamos aqui e retiro o E, que já não tem mais nenhum vizinho não visitado. E depois o F. Se eu perguntasse por que ordem é que nós atingimos, nós vemos que atingimos o A. Depois do A, atingimos o B, o G, o C, o D, o E e o F. Portanto, seria esta a ordem da pesquisa em largura. A, que acrescenta o B e o G, depois o B acrescenta o C ao final e por aí dentro. Está bem? Portanto, isto é um exemplo de um algoritmo a correr. E agora aquilo que eu quero fazer é um bocadinho mostrar isto a acontecer com código. Está bem? Portanto, este exemplo que está aqui, está outra vez também aqui ilustrado. E assim vocês conseguem revisitar um bocadinho daquilo que está a acontecer. E, portanto, a minha sugestão agora é implementarmos isto. Vamos fazê-lo em Java. Portanto, eu optei por fazer FS em C e agora vamos fazê-lo em Java, no contexto de como nesta cadeira nós temos realmente, ou aquilo que eu quero fazer é deixar-vos implementar mais do que uma linguagem, C, C++ ou Java, e portanto a ideia é que é um bocado agnóstico e vocês perceberem o que é que está acontecendo num código sem reproduzi-lo no outro. No contexto da pesquisa em largura, a igual à prática correspondente terá o equivalente a este código que eu vos estou a mostrar agora nas três linguagens. Portanto, depois vocês podem mesmo usar, mas para compreender o que está a acontecer com o código é perfeitamente possível seguir aqui. E, portanto, vamos criar uma classe para a minha pesquisa em largura, onde eu vou ter o costume public static void main string args. Aqueles que já estão em C já quase nem se lembram disto. Agora vão ter outra vez uma mini aula para relembrar, sendo que, mais uma vez, repito, isto não é o essencial. E vamos preparar em ter aqui o nosso esqueleto para compilar e depois eu vou querer colocar algo como, por exemplo, este gráfico que está aqui. Não é? Vamos colocar algo como graph.txt. Se calhar o que eu vou fazer, só por uma questão de ter números, né, que é o mais comum, a maneira como eu tenho usado, vou chamar a isto o nó 1, o nó 2, o nó 3, o nó 4, o nó 5, o nó 6 e o nó 7. E usando o que nós temos usado, vou dizer quantidade de nós, 7. Quantidade de arestas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, também 7. E depois as arestas são do 1 ligado ao 2, do 2 ligado ao 3, do 1 ligado ao 7, do 7 ligado ao 3, depois do 3 ligado ao 4, do 4 ligado ao 5 e do 4 ligado ao 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E temos aqui o nosso fantástico grafo. E, portanto, preparando então o caminho para depois ter tudo a funcionar, vou colocar o Emacs antes deste lado, só para ter um bocadinho tudo preparado para depois poder mostrar. Já agora o Emacs que eu acabei de apagar era o Emacs da aula anterior, que ainda estava com DFS. E, portanto, se eu chegar agora aqui à minha shell e preparar, posso ter Java BFS a partir do graph. É isso que eu vos aconselho a fazer sempre, que é para ter tudo preparado. Agora, como estamos em Java, é para vos dar uma maneira também um bocadinho mais estruturada, se quiserem. No contexto de FS eu mostrei-vos quase como usar da maneira mais crua possível a matriz de adjacências, literalmente. Agora vamos implementar com lista de adjacências para poderem ver um outro exemplo e para poderem ter as duas alternativas. E já falámos em aulas anteriores quando é que faz sentido usar uma ou outra. E já que estou em Java vou usar um bocado uma classe propriamente dita para representar o grafo. Okay? E depois o código então que vocês têm na aula prática corresponde de maneira muito similar ao que está aqui. Vamos começar por criar uma classe para representar um nó. Um nó, digamos, do nosso grafo em si. Não é? E portanto este nó, aquilo que nós queremos guardar no nó é então a lista das adjacências, ou seja, quais são os nós a que ele consegue estar ligado. E do ponto de vista de Java, uma lista pode ser dada como uma linked list. E como cada nó tem inteiros, vamos colocá-la como algo como isto. E, portanto, um nó vai conter nele próprio as adjacências que tem. Por exemplo, o nó 3 teria que ter na sua lista de adjacências o 2, o 4 e o 7. E, portanto, isto será o que nós temos aqui no nó. Vamos colocar aqui o meu construtor.
Para já não vou incluir nada, depois poderemos ver um bocado o que está a acontecer. Só vos quero mostrar um bocadinho, que é, a primeira coisa que ele se queixa é, não conheço o linked list. Porquê? Porque eu preciso de fazer import. E, portanto, a linked list é uma classe que existe dentro do package util. Já tenho então a linked list a funcionar. E agora o que eu vou precisar é de ter aqui um grafo. Não é? Onde o grafo vai ter, por exemplo, quantos nós é que tem. E para além disto, vai ter que ter um array para cada, que representa no fundo o conjunto de nós. Não é? E portanto eu vou ter um node. E vamos, por exemplo, chamar-lhes os vértices. E agora vamos criar aqui uma coisa para inicializar o grafo que recebe o meu n, que é quantos nós é que vai ter, e vai dizer o número de nós que eu tenho é igual a este nós que estão aqui. E eu posso criar, então, o meu v é igual a uma nova conjunto de nós que tem precisamente n. E vou colocar n mais 1, só para poder usar, tal como vimos aqui, a partir do 1, está bem? Ou seja, para eu ter a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até chegar a n, preciso ter n mais 1, porque senão ia de 0 até n menos 1. E portanto, com isto eu tenho então um grafo que contém o número de nós e um array de nodes, e depois cada um dos nodes tem uma linked list. Isto também foge um bocado ao problema que vocês teriam em Java de tentar diretamente aqui, por exemplo, ter um array de linked lists. Porque o Java iria impedir-vos de fazer, como já viram se calhar noutras aulas, arrays genéricos. Está bem? A vantagem de ter também aqui um nó, em que o nó é uma classe propriamente dita, é que vocês podem optar, por exemplo, por conseguir incluir aqui no nó quaisquer atributos extra que queiram incluir. Se estivéssemos a falar, por exemplo, no anterior, coisas como o num e o low podiam ser colocados aqui debaixo da classe nó porque são referentes a cada nó. Seja como for, isto é a implementação inicial do grafo que compila e, portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer, a nossa primeira tarefa, é um bocadinho acrescentar os nós que aqui estão. E, portanto, se eu quiser ler o que está lá, como vimos há um bocadinho, eu então vou criar aqui um scanner. Scanner igual a new scanner para ler do meu system.in. E vou dizer que eu quero ler um n, que é igual, já agora aqui não dei um nome, é igual ao próximo inteiro. E agora vou ter um grafo give, que é igual a um novo grafo, onde eu lhe passo o n. Portanto, se eu estou a passar aqui o n, ele vai chamar o construtor e o construtor vai dizer o n do grafo é n e o v é igual a um array que tem então espaço para n mais 1. E se eu chegar aqui e correr isto, ele vai se queixar que não descobre o scanner, e não descobre o scanner porque me falta incluir o scanner. Já agora, só para relembrarem, se quiserem incluir tudo, que eu aconselharia em cadeias com misturas de dados não incluírem logo todos os útiles, para saberem o que é que está, digamos, by default incluído no Java versus o que não está. No caso de uma cadeira como DAA, já não me choca nada que vocês queiram incluir assim, e não se preocupem que isto não significa que tenha que incluir mesmo tudo no código em si. Significa que vocês estão a dizer ao Java que vão querer usar as coisas que estão no util. Portanto, continuando então aqui um bocadinho, se eu agora fosse, por favor, imprime-me o número de nós que eu tenho, onde o número de nós é igual ao meu guia.n, portanto o valor que está ali guardado. Ele já iria dizer que tem 7, precisamente porque o construtor inicializou. Agora, o que nós precisamos de fazer no contexto do que nós já tínhamos visto é, olhando então para o nosso fecheiro, agora vem o número de arestas e depois as arestas em si. Okay? Então, como é que nós fazemos isso? Podemos fazer algo como int the edges é igual a 1.next e agora fazemos algo como enquanto for possível ler as arestas, portanto fazemos um ciclo até lá e agora fazemos algo como temos aqui um A e um B e agora nós gostaríamos de algo como por exemplo add link, adicionar uma ligação entre A e B. E como este grafo é não dirigido, já agora gostaríamos que literalmente ele ficasse para os dois lados. Agora, seria uma opção nossa já agora colocar a parte de ser não dirigido diretamente no add-link e o add-link adiciona para os dois lados, ou o add-link só adiciona para um lado e nós aqui temos que adicionar ambos. Portanto, é tudo uma questão de opções, é indiferente. Mas neste caso, se eu colocar aqui então aqui algo como void add-link entre o A e o B, aquilo que eu quero fazer então agora é chegar àquele meu nó e adicionar à sua lista de adjacências. Okay? E, portanto, literalmente, aquilo que eu posso fazer é algo como ao nó VA.
que está no meu array. E agora vou buscar a minha lista de adjacências, que é uma coisa do tipo linked list integers, e agora posso querer adicionar. E se eu quiser adicionar, depois poderiam ver a documentação digamos, da lista, não é? Para saber quais são os métodos. Por exemplo, se estivéssemos em C++ e tivéssemos uma list, podíamos fazer métodos parecidos com o add, como por exemplo um pushback, pushfront. Também temos aí coisas semelhantes. Neste caso, vou chamar aqui só este add. E agora posso optar por, como eu pouco estava a dizer, de colocar logo aqui no add link, que quando adiciono uma aresta é para os dois lados, como podia optar por só ter aqui um e ter que chamar duas vezes o add link. É convosco qual é a opção que preferem, está bem? E portanto, no caso, vou colocar aqui este grafo um bocado mais agnóstico, ou seja, não depender de ser dirigido, e vou dizer aqui explicitamente aqui em baixo é que eu estou a considerar o grafo como não dirigido, e portanto, adiciono para os dois lados. E o add link limita-se a dizer que no vértice A, no nó A, a sua lista de adjacências vai receber o nó B. E portanto, se eu chegar agora aqui, nós temos esta parte. E porquê que isto acontece? Isto acontece aqui no add link, não é? E isto acontece porque quando vocês criam isto, estão a criar um nó, mas o nó ainda não tem realmente a linked list. Ou seja, este ADJ é uma coisa nula. Portanto, aquilo que falta aqui é, neste construtor, nós dizemos que o ADJ é igual a uma nova linked list. E se fizermos isto, não é? Já temos aquilo que nós queremos fazer. Já agora convém eu gravar, não é? Senão vou ter, fazendo isto sem gravar, vai ser um bocado difícil. E agora eu estava a pensar o que é que estava a fazer. Neste caso a asneira foi mesmo minha, mas até é interessante, porque assim vocês podem ver o que está a acontecer, não é? Portanto, aquilo que está a acontecer é que eu, ao criar o array, não estou a inicializar cada um dos membros. Ou seja, aquilo que me falta aqui no grafo é dizer que todos os nós até n, até calha bem, podíamos dizer que foi de propósito, mas não foi. Era mesmo eu que estava a pensar o que é que ainda me faltava. E neste caso eu tenho realmente que não só criar o array, onde cada elemento ainda está nulo, mas tenho que dizer que cada posição deste array é igual a um novo nó. E aquilo que eu estava a fazer um bocadinho, já agora que é usar a diamond notation, não, obviamente não tem implicações. Portanto, agora já consigo então, finalmente, ler o grafo e podia testar, não é? Por exemplo, podia chegar agora aqui e perguntar, deixa-me verificar se eu consegui ler bem. Há pouco eu disse-vos que podíamos então, por exemplo, ter uma lista, que são as adjacências do nó 3, que podia ser o 2, o 7 e o 4, e agora podemos verificar um bocadinho se isso realmente aconteceu. Eu posso fazer algo como, para todos os nós que estão em guia.v do meu nó 3 e adjacências, vamos experimentar imprimir quais é que são os seus vizinhos, o nosso guia. E portanto este programa agora vai imprimir os vizinhos do 3, que são precisamente o 2, o 4 e o 7. O 2, o 4 e o 7, está bem? Pronto. Agora que nós lemos, o que queremos então é implementar a nossa pesquisa em largura. Vamos criar aqui um método, vamos chamar por exemplo VFS. Vamos começar a partir do V. Vou colocar-vos aqui os slides, para vocês verem, não é? Como o código que vocês têm aqui já corresponde literalmente ao código que está cá, só depende se é implementado em Java, se é em C, se é em C++. E portanto, o que é que nós precisamos então? Uma fila Q. Então esta fila Q pode ser uma Q ou até pode ser literalmente uma linked list. Não é? Se vocês quisessem perceber o que é que estava a acontecer, podiam perfeitamente chegar aqui e fazer algo como javadoc Q. E aqui vamos mostrar, por exemplo, neste caso, vamos entrar aqui num Java um bocadinho mais à frente. E depois o Q tem então como elementos possíveis um add, um remove, um offer, um pull e um pick. Portanto, para inserir o add, no fundo, adiciona, não é? O remove, remove e podemos ver elemento a elemento. Portanto, se eu quiser então chegar aqui um bocadinho à minha Q, eu posso declarar uma Q que vai ter que ser de integers e temos um Q. E agora vou-vos mostrar aqui uma coisa, neste caso de propósito, para não ficarem a pensar que todos os erros que eu tenho são todos por minha culpa, não é? E neste caso aqui está-me a dizer que aqui é abstract, porque aqui é só um interface. Portanto, nós precisamos ter uma implementação possível daqui. A implementação possível daqui pode ser, por exemplo, via linked list. Ou seja, eu posso fazer algo aqui como
a Q é implementada como linked list. E, portanto, para relembrarem um bocado mesmo a função de Java, isto aqui, esta interface, não é abstrato, não é? Só o Chuck Norris é que consegue instanciar coisas abstratas, alguma interface. E neste caso, a Q está implementada como linked list, mas como é do tipo Q, só vai conseguir ser usada com os métodos de uma Q e não com os métodos de linked list. Portanto, isto restringia um bocadinho o acesso para garantir que nós usamos então a Q como deve ser. Voltando aqui aos slides, o que nós queremos então é adicionar ao que lá está. E, portanto, o que nós fazemos agora aqui, depois de criar a fila, é, inicialmente ela está vazia, esta primeira linha que nós temos aqui, e agora queremos adicionar à fila, e queremos adicionar, precisamente, então, o nó que nós estamos, que é o V. E agora, se queremos marcá-lo como visitado, precisamos ter alguma coisa que nos diga que são visitados. Então, podemos ter uma coisa como, por exemplo, boolean visited, como array, e agora dizemos que é igual a um novo array de booleanos, e quantos nós é que vai ter? N mais 1. E como eu estou aqui dentro, eu vou colocar ali e o N mais 1, repito, é só porque estamos então outra vez a começar a partir do 1. Então isto criou e agora adicionamos e dizemos que visited do meu V é igual a true. Uma coisa que eu vos aconselho sempre a fazer é, vão sempre compilando um bocadinho, que é para vocês poderem perceber, não é, que nós estamos a introduzir erros. Ou seja, sem querer se esquecessem de alguma coisa, isto mostrar-vos logo o erro e, portanto, eu não vos aconselho a escrever demasiado código sem conseguirem perceber o que é que está a acontecer. Mas voltando ao que nós estávamos, nós temos então, adicionamos, visitamos e agora dizemos, enquanto ela não estiver vazia, e agora como é que nós podemos ver se está vazia? Vocês podem tentar adivinhar o nome do método, não é? Mas conseguem perfeitamente ver aqui os métodos que existem, não é? E têm coisas como add, offer, pick, pull, remove, e depois dizem aqui quais é que são aqueles que no fundo advêm do facto de ele ser uma coleção. E em particular, tem aqui um isEmpty. Portanto, vocês podem perguntar alguma coisa como while not q.isEmpty, ou seja, enquanto não for verdade que a minha fila está vazia, repete aquilo que está a ser dito ali. E o que é que está a ser dito ali? Retira um elemento. E como é que se retira um elemento? Vamos aqui e vemos então que o poll retrieves and removes, ou seja, não só retira como devolve. Então vocês podem fazer algo como int, vamos usar a mesma nomenclatura que está ali, u igual a q.poll, que é então a maneira que nós temos de retirar. Portanto, o pick seria para espreitar sem remover. Então, retiramos e removemos. Isto, apesar de retirar uma coisa que é do tipo integer, aqueles que conhecem Java fazem auto-unboxing e vai para o int. No caso do C seria possível usar literalmente ints diretos. E, portanto, fazemos aqui um poll, retiramos, não é? E agora temos que visitar todos os nós adjacentes a este nó que nós tiramos. Então fazemos para todos os nós W, tal que eles são adjacentes ao U, ou seja, nós já estamos dentro do grafo G, só temos que ir ao meu V de U.atj. Portanto, vou visitar todos os nós adjacentes e para cada um deles eu digo, se ainda não foi visitado, aqui é um U, se ainda não foi visitado o meu nó W, então eu quero visitá-lo. E para visitá-lo eu faço adiciona ao final da minha fila o nó W e marca o W como sendo visitado. Notem que é importante marcar como visitado, porque senão arriscam-se a ter na fila mais de uma vez o mesmo nó. É importante marcar logo aqui e não apenas quando retiram. Portanto, imaginem que o mesmo nó tem vários vizinhos. Vocês podiam numa única vez adicioná-lo várias vezes e depois teriam a ter computação redundante. Portanto, mal adicionam, marcam como visitado, cujo objetivo é impedir que ele volte a ser adicionado à fila. Portanto, não há redundância. O nó vai aparecer uma única vez, no máximo, na nossa fila. Ok? E, portanto, com isto vai sempre continuando até finalmente chegar a vazia. E se nós chegarmos aqui e dissermos, por favor, imprime-me, cada vez que eu estou a retirar, imprime-me o nó U. Só para conseguirmos ver um bocadinho, não é? O que é que estamos aqui a retirar. E agora vamos compilar. Ele aqui diz que está à procura, no fundo, de um array. Deixa-me mostrar-vos aqui ao lado para ser mais fácil. Portanto, o compilador nunca mente, não é? Ele limita-se simplesmente a fazer aquilo que ele pede, não é? E neste caso aqui o problema é que eu estou a chamar de V a isto e também chamei aqui de V a este array. Portanto, eu precisaria ter aqui um nome diferente para isto. Vamos chamar, por exemplo, o X. Portanto, eu tenho que adicionar aqui o X, tenho que marcar que está X aqui e agora já consigo compilar porque já não há ambiguidade entre qual é que é o nó V, que é um inteiro, e o array de vértices V. Está bem? Pronto. Agora tenho aqui isto e se eu voltar a correr,
o que acontece é que não acontece nada. Literalmente eu não chamei aqui BFS, não é? E se eu chamar BFS, vamos usar o mesmo exemplo. Dá um bocadinho. Chamar BFS a partir deste, que é o 1. Ou seja, guia.bfs de 1. Porque é precisamente o nó onde eu começo. E agora voltar a executar. Eu tenho ali os meus nós. E portanto ele visita o 1. Depois visita o 2. Depois o 7. O 2 e o 7. Depois o 3. Depois do 3 finalmente o 4. E depois do 4 o 5 e o 6. Portanto esta é a ordem. Se eu começasse no 1. Se eu começasse no outro nó. Por exemplo, imaginemos no 6. A ordem mudava. Deixa eu pôr assim. Começava pelo 6. Depois do 6 visitava o 4. Depois do 4 visitava o 3 e o 5. Depois do 3 o 2 e o 7. E depois finalmente o 1. Portanto, aqui tem, eu vou lá, uma pesquisa em profundidade onde o código corresponde quase literalmente ao esqueleto. Portanto, é só uma questão de colocar estas instruções precisamente em Java. Um queue é um add, um dequeue é um poll, um visitor é um array e por aí adiante também. Pronto, isto que eu vos disse então está aqui colocado e o que eu estive a fazer então aqui foi um bocadinho então uma implementação, precisamente, ok? Eu acabei por usar o outro grafo que tínhamos atrás. Se tivéssemos usado este, também obviamente funcionava. Neste caso até fui eu que fui mais rápido do que aquilo que já tinha previsto nos slides. Portanto, tal como eu vos disse, quase tudo o que nós fazemos com DFS pode também ser feito com esta pesquisa em largura, com as exceções daquelas aplicações que dependem então demasiadamente da ordem. Mas uma diferença importante, e neste caso a favor da pesquisa em largura, é que nós estamos a visitar pela distância a que nós estamos do inicial. Okay? Reparem que se eu fosse voltar àquele caso que nós temos aqui e quisesse colocar a azul a distância, se eu começar no A, isto é o nó que está à distância 0. Depois os nós que ele consegue visitar estão à distância 1. Distância 0, distância 1. Depois o nó que vem a seguir está à distância 2. Depois os vizinhos que estão à distância 2, não é? São os nós que estão à distância 3. E por sua vez os vizinhos que estão à distância 3 são os nós que estão à distância 4. Portanto, literalmente o que isto faz é, do nó de distância 0 eu visito os nós que estão à distância 1, depois os nós que estão à distância 1 visito os nós que estão à distância 2, depois os nós que estão à distância 2 visito os nós que estão à distância 3, e portanto eu estou literalmente a visitar por ordem crescente da distância ao nó onde eu iniciei a minha pesquisa em largura. E eu posso aproveitar disso. Para realmente conseguir fazer aquilo que eu queria. Okay? E portanto, vamos ver a seguir como usar isto na implementação, mas o essencial aqui é vocês perceberem que se o grafo for não dirigido, ou seja, se cada esta, no fundo, aumentar o tamanho do caminho em 1, então nós conseguimos realmente usá-lo para descobrir as distâncias mínimas, está bem? E, portanto, se eu quisesse mudar no código para isto, bastava passar a incluir a distância. Isto seria bastante fácil. Por exemplo, que eu podia incluir a distância no nó ou a distância aqui em baixo. Por exemplo, na implementação que vocês vão ver mais à frente, vocês vão ver que estes visitores que aqui estão incluídos, por exemplo, aqui no nó. Façamos até isso já agora. Em vez de colocar aqui a mão este visitor, coloquemos aqui o visitor explicitamente e vamos marcar, por exemplo, aqui que o nosso visitor é igual a false. E agora, em vez de verificar logo aqui, eu vou ver se o meu vdw.visitor não foi visitado. E se não foi visitado, vamos colocar assim. Portanto, neste momento a única coisa que eu estou a fazer então, para que fique claro, é só, em vez de usar aqui o array, estou a usar o visitor daqui. Mantém-se igual ao que estava em termos da pesquisa, só mudou aqui a ordem porque eu voltei a pesquisar a partir do 1 e não do 6, está bem? E agora que eu quero ter a distância, é só acrescentar mais um atributo. Ok? E portanto aquilo que se pode fazer aqui é dizer algo como o meu x inicialmente em distância igual a 0, que é o nó inicial, e depois cada vez que eu visito um novo nó é só dizer que a distância que este novo nó está da nó origem é igual ao nó que lhe deu a origem, que é o U, mais 1. Ou seja, se o nó de onde eu vinha, deixa-me pôr aqui para não ficar atrás da webcam, se o nó que lhe deu a origem estava à distância 1, então eu estou à distância 2, não é? Porque se tenho uma aresta e estou à distância 1, portanto é literalmente
zerá o cúmulo quando eu estou a descobrir este 3 advém do facto do nó que da origem tem 2 e depois somei 1 que foi esta que eu percorri. Depois este 4 advém do nó que da origem tem 3 mais a esta que tem também o 1. Portanto, se eu fizer isto e agora imprimir não apenas o U, mas por exemplo 2 pontos e qual é que é a distância a que ele está, vamos pôr aqui então V de U ponto de distância. Só para conseguirem ver, não é? E agora voltar a correr, conseguem ver as distâncias que eu vos disse. Portanto, o nó 1 está a distância 0, depois estes 2 estão a distância 1, depois o 3 está a distância 2, o 4 está a distância 3 e o 5 e o 6 estão a distância 4. Ok? E, portanto, com isto conseguem calcular as distâncias. Se eu modificasse a ordem em que eu visitava, por exemplo, vamos visitar a partir do 6, como eu fiz há um bocadinho. Agora já muda e o 6 é que está a distância 0, depois o 4 estaria à distância 1, depois o 3 e o 5 à distância 2, depois estes 2 à distância 3 e finalmente esta à distância 4. Está bem? Portanto, não muda quase nada em relação à nossa implementação anterior, só acrescentamos aqui a distância e aproveitando, eu mostrei-vos que no fundo podem colocar estas variáveis um bocadinho aqui no nó. Já agora, um outro extra, e que corresponde depois ao código que vos vou dar, que está na aula prática. Se eu quisesse fazer duas pesquisas seguidas, eu teria um problema, não é? Que é, vamos para aqui um system.out.println, por exemplo, de uma linhazinha a separar. Conseguem ver aqui que a segunda pesquisa só passa por este. E porquê é que isto acontece? Porque uma pesquisa marca tudo como visitado e esta pesquisa depois, no fundo, já os tem como visitados e não consegue fazer nada. E, portanto, também poderá ser uma boa ideia, e é assim o código que eu vos vou dar, não colocar aqui o visitado a falso, mas sim, como a própria pesquisa em largura depende de inicialmente estar tudo marcado a falso, ter aqui esta parte, que é para ficar um código um bocado independente. Ou seja, o código não pressupõe que alguma coisa é feita antes, mas tudo aquilo que ele necessita para ser feito é feito cá dentro. Então dizemos aqui que o visited é igual a false, portanto vou inicializar aqui. Também poderia ser feito para aqueles que conhecem Java, por exemplo, usando o metaarrays.fill para preencher logo o array todo. Mas agora, se eu fizer isto assim, já tenho as pesquisas a funcionar, porque a pesquisa em largura está explicitamente a inicializar os dados que precisa. Que inicialmente está tudo marcado a false e temos uma fila que está vazia. Está bem? Pronto. Continuando um bocadinho nesta onda. O que é que nós podemos então fazer a seguir? Temos então o nosso código de pesquisa em largura. Já temos então a diferença para poder usar a distância. E agora o que eu vos quero mostrar um bocadinho é mais algumas possíveis aplicações. Mas no seu core, no seu cerne, é só isto que precisam de saber para usar pesquisa em largura. Tal como a pesquisa em profundidade, nós não temos que ter um grafo que seja completamente explícito. Podemos ter um grafo que é implícito. Nós usamos na aula de pesquisa em profundidade inicial um exemplo que era uma grid 2D, onde estávamos a contar os blobs, o número de componentes conexos, fazer o equivalente a um flood fill. Neste caso, nós podemos fazer algo semelhante, mas, por exemplo, usando pesquisa em largura. Imaginem que vocês têm um labirinto, parecido com este, não é? Em que vocês querem fazer um VFS, em que começa do ponto de partida e querem saber qual é a distância para chegar à chegada. Isto é como se fosse um grafo onde cada casa da grid 2D é um nó do nosso grafo, não é? E se o nó é adjacente, vertical ou horizontalmente, ou dependendo daquilo que for, nós temos uma ligação no grafo. Portanto, se eu quiser começar a pintá-lo com pesquisa em largura, eu começo por ter o ponto de partida, depois o nó que lhe está adjacente tem distância 1, o nó que lhe está adjacente tem distância 2, depois a seguir vem aqui com distância 3, depois estes dois, como são vizinhos de distância 3, têm distância 4, depois os vizinhos do 4 têm distância 5, depois os vizinhos do 5 têm distância 6, os vizinhos do 6 têm distância 7 e por adiante, até chegar ao 8. Portanto, podemos fazer uma pesquisa em largura a partir do ponto P. Claro que num caso como este, o que vocês precisariam não era de uma fila apenas de inteiros, não é? Mas como cada nó é uma posição na grid, então um nó, neste caso, seria uma coordenada. E, portanto, a vossa fila teria que ser uma fila de pares. Se fosse em Java, poderia ser, por exemplo, uma classe coordenada, classe ponto, e onde a fila de pares, inicialmente, nós colocámos as coordenadas deste, e cada um deles fazia a mesma coisa, que é, se existe ligação, e aí, em vez de vermos as adjacências explicitamente indicadas, era verificar cima, baixo, esquerda e direita, e se não foi visitado, acrescentava. Também, portanto, é muito semelhante, simplesmente nós fazemos com pesquisa em largura. Vou deixar para vocês, se quiserem experimentar um bocadinho, mas repito, neste caso a minha queue não tinha que ser de integers, mas sim de pontos, ou seja, um par de coordenadas. Portanto, é exatamente um bocado o que estamos aqui a falar, e o importante aqui é que a pesquisa em largura, neste caso em nível de complexidade, continuava a ser uma única pesquisa. Ou
seja, nós só passámos uma vez por cada ponto precisamente porque nós marcamos como visitado e não revisitamos nada que seja visitado. E, portanto, se a minha grid tiver L linhas e C colunas, a complexidade disto será L vezes C, porque é o número de nós do tal grafo que está implícito. Okay? Para colocar na fila, nós podíamos então, como eu disse, só para ficar mais claro, ou criar uma classe ponto, ou usar, por exemplo, literalmente uma estrutura de dados que já recebe um par em C++ ou em C, por exemplo, uma struct pair, né, que teria um X e um Y. Vocês têm um problema que já é considerado extra, portanto, que não faz parte da base na aula prática correspondente à pesquisa em largura, onde vocês podem aplicar este, no caso deste conceito. E só para vos dar um bocadinho mais de ajuda para começarem, este é um problema onde, para além disso, vocês vão fazer pesquisa em largura ao mesmo tempo a mais do que um sítio. A inspiração para o problema foi uma erupção de um vulcão islandês que, na altura, disrompeu bastante as viagens aéreas. Muitos de vocês, se calhar, são novos demais para se lembrarem, mas quando isto aconteceu, literalmente houve uma nuvem de cinzas que foi um pouco por toda a Europa, e essa nuvem de cinzas impediu a maior parte das viagens aéreas. Eu tive colegas, digamos, docentes e investigadores que estavam em conferências em outros países e tiveram que voltar, por exemplo, de autocarro de países como a Alemanha. Está bem? E, portanto, a ideia é que isto desrompeu, e para simular um bocadinho o que estava a acontecer na altura, nós fizemos o seguinte. Imaginem que vocês têm, então, uma grid, okay? E em cada posição da grid, vocês têm, possivelmente, uma nuvem. A nuvem inicial. Okay? E o que nós queremos um bocadinho é que, por cada unidade de tempo que passa, não interessa se é um minuto ou uma hora, por cada unidade de tempo que passa, cada uma das nuvens, de certo modo, expande-se para todas as suas casas que são adjacentes, na horizontal ou na vertical. Ou seja, isto é as nuvens no tempo zero, não é? E depois, literalmente, se eu fosse pegar aqui nisto, já agora, enquanto estou a pegar, isto é um problema que se deu na ZONIS, na altura, ou seja, nas Olimpíadas Nacionais de Informática, na qualificação, não era muito complicado, por assim dizer, no sentido em que era relativamente imediato poder perceber o algoritmo. E, portanto, se isto são as nuvens, digamos, no tempo 0, quando eu começo, ao fim do tempo 1, todos os nós adjacentes a estas nuvens, por exemplo, isto aqui está ao fim do tempo 1, vamos para azul, tempo 1, este nó, vamos para aqui, tempo 1, azul, estes nós que estão aqui marcados, ao fim do tempo 1, vão estar também marcados, porque são adjacentes a este. Depois, quando passa mais uma unidade de tempo, vamos por aqui, por exemplo, ao vermelho, tempo 2. Também ficam marcados os nós que são vizinhos aos azuis, que ainda não estão marcados. E quer dizer que agora este aeroporto também seria marcado. E depois podemos continuar, não é? Se houvesse um tempo 3, como está ali desenhado, nós teríamos agora os vizinhos destes nós. E por aí adiante. Está bem? Portanto, a ideia é que nós simulamos este processo com as nuvens e estes acham aeroportos. E aquilo que o problema pedia era qual é o primeiro aeroporto que é coberto pelas cinzas e quanto tempo demora até que todos os aeroportos sejam cobertos pelas cinzas. Por exemplo, olhando para aqui, tendo em conta que está o tempo 2, está o tempo 3, está o tempo 1, o primeiro aeroporto a ser coberto pelas cinzas, não é? Neste caso, é o equivalente a dizer que seria este aeroporto aqui e este aeroporto aqui. Okay? E, portanto, o tempo que demorava até um aeroporto ser coberto era 2, porque foi o tempo que demorou até chegar a esse aeroporto e a este também. E o tempo que demorava já agora até todos os aeroportos estarem cobertos seria 4. Porque depois, no tempo 4, este aeroporto seria realmente também coberto. Ok? E, portanto, uma maneira de resolver este problema seria usar pesquisa em largura, não é? E, no fundo, eu estou a perguntar, não é, qual é que é a distância de cada aeroporto às nuvens. E, portanto, este aeroporto demora 2 a ser coberto pelas nuvens porque está à distância 2 de pelo menos uma nuvem. Este aeroporto demora 2 a ser coberto à distância 2 de uma nuvem. Este aeroporto demora 4 porque está à distância 4 de uma nuvem. 1, 2, 3, 4. E este aeroporto demora 3 porque está à distância 3. 1, 2, 3. E, portanto, sabendo que eu sei fazer pesquisa em largura com a grid, uma hipótese de fazer isto seria fazer uma pesquisa em largura para este aeroporto, pesquisa em largura para este aeroporto, pesquisa em largura para este aeroporto, pesquisa em largura para este aeroporto. Claro que isto levantava um problema que era, para eu descobrir isto, eu precisava de fazer quantas pesquisas em largura? Tantas quanto o número de aeroportos, porque eu tinha que fazer uma pesquisa em largura diferente para cada um dos aeroportos.
Outra maneira de fazer este problema seria pensar ao contrário. Quero ver todas as cinzas e calcular a distância de cada cinza a cada aeroporto e depois guardar qual é que é a mais pequena, mas continuava, na verdade, a ter que fazer várias pesquisas em largura. E aquilo que nós queríamos aqui era uma solução que não tivesse que envolver mais do que uma pesquisa em largura. Que pudesse, no fundo, ser uma solução onde eu fizesse uma única pesquisa em largura e já está. Neste caso, a ideia principal é precisamente: e que tal se eu arrancar a pesquisa em largura ao mesmo tempo de todas as posições possíveis? E, portanto, se na minha fila, na minha implementação, eu não tiver apenas e só um nó inicial, mas sim todas as cinzas, que estão todas à distância zero, o que acontece então é que ao fim de algum tempo nós temos aquela mancha que são os nós aqui a azul que literalmente apareceram, não é? E depois a seguir os nós a vermelho que são os tempo 2, depois a seguir os nós a verde que são os tempo 3 e depois a seguir os nós que estão em tempo 4. Tá, e portanto, literalmente, quando eu chego lá já sei qual é que é a distância e cada nó é percorrido uma vez, porque eu não deixo que ele seja acrescentado mais que uma vez. Portanto, isto corresponde ao equivalente a dizer que nós estamos a inicializar a nossa pesquisa em largura, não a partir do nó, mas a partir de vários nós. Isso é perfeitamente possível. Vocês poderiam fazer isto, inclusive, num outro tipo de grafo. Ou seja, nada nos impedia, mesmo neste grafo que estávamos aqui a fazer, se isto fosse plausível, fosse o que nós quiséssemos, arrancar a pesquisa em largura não apenas do nó 1, mas também, por exemplo, do nó 1 e ao mesmo tempo do nó 4, imaginemos. Porque se calhar estamos a começar a andar ao mesmo tempo. Okay? E portanto, onde eu quero chegar com isto é que nada substitui, como em qualquer coisa na vida, que vocês realmente compreendam o que é que está a acontecer. É sempre possível terem aplicações que vocês podem não estar a pensar no início e que, se vocês compreenderem fundamentalmente os algoritmos, conseguem adaptar. Se não compreenderem, não conseguem. Tá bem? Portanto, este é um problema considerado um extra na aula prática e, se quiserem implementar, é em tudo semelhante. A diferença então é que, do ponto de vista da implementação, quando estão a começar a vossa pesquisa em largura, em vez de começarem só no nó, só adicionarem um, no início adicionam logo todas as posições das nuvens. Ok? Finalmente, o último problema que vamos falar agora em pesquisa em largura é uma aplicação que eu diria que é um bocadinho mais relacionada com jogos. E esta aplicação, depois vamos falar um bocadinho deste tipo de pesquisas em cadeiras como inteligência artificial. E vamos aqui dar como um exemplo possível de pesquisa em largura, é muito mais do que isso. E precisamente para vos indicar que grafos estão em todo lado e que não têm que ser explícitos. Não? Portanto, não pensem que um grafo tem que ser um caso onde tem que ter um nó desenhado e uma ligação. O grafo pode ser algo que advém do problema, não é? Neste caso aqui o grafo não existe fisicamente, mas está implícito pelo facto de cada célula ser um nó, ou pode ser pensada como um nó, e os células adjacentes são como arestas. Aqui vão ver que nem sequer é uma grid 2D propriamente dita, ou seja, cada nó vai ser uma coisa ainda mais complexa do que uma coordenada 2D. Mas passemos um bocado ao pé do problema. O problema saiu numas Olimpíadas Internacionais de Informática há muitos anos atrás, em 96. Portanto, na altura não seria super fácil. Hoje em dia, se as experiências em concurso seria considerado trivial, no sentido em que todos os concorrentes já o saberiam como fazer. E a ideia é: imaginem um puzzle, que é uma espécie de conversão do cubo de Rubik, que é bastante mais interessante, mas mais complicado de implementar, por ser tridimensional. Uma conversão do cubo de Rubik para 2 dimensões, onde nós temos inicialmente este puzzle. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Temos estas posições e temos direito a movimentos, tal como no cubo de Rubik, para poder mexer o nosso tabuleiro. E as jogadas que eu posso fazer são as seguintes. Se eu começar na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 e eu fizer o movimento A, eu troco as duas filas. Ou seja, eu posso pegar nesta posição e com um movimento chego a esta posição. Ou então, posso fazer uma outra posição, não é? Que é fazer o shift do retângulo para a direita. Ou seja, literalmente eu estou a pegar nas colunas e encostá-las para o lado. O 1, 8 vem encostado para o lado, o 7 para o lado, o 6 para o lado e o 3, 6, como já não tem espaço, passa para aquela posição ali. Não é? Ou melhor, o 4, 5, como já não tem posição, passa para ali. Se eu voltasse a fazer um shift, é que o 3, 6 passava para ali. Não é? E isto é um movimento 1. Trocar as duas filas. Isto é um movimento 2, ou B, fazer um shift. E o movimento C é uma rotação das 4 células de meio. Ou seja, o 1, o 8, o 4 e o 5 mantêm-se iguais e estes aqui fazem um bocado isto. Portanto, se eu quisesse colocar isto então um bocadinho mais pictoricamente e copiasse aqui isto, e vou colar aqui um bocadinho, posso pensar um bocado como eu tenho 3 movimentos possíveis. Vamos chamar então o movimento A, B e C, onde os movimentos dão origem a coisas diferentes, consoante o movimento em si.
seja, este o que faz então é trocar estas duas filas aqui. Portanto, esta fila passa para cima, a outra passa para baixo. Este aqui faz então um shift, que é pegar no fundo neste elemento e passar para aqui. E este finalmente roda no sentido dos ponteiros do relógio, os que estão no meio. Ou seja, é um bocadinho como o 2 passa para aqui, o 3 passa para aqui, o 6 passa para aqui e o 7 passa para aqui. E ficamos então aqui com as nossas coisas muito bonitinhas. Está bem? Então, são os 3 movimentos. Só estou a desenhar para vocês poderem ver um bocadinho e, portanto, o que pede o problema era, dada uma dada posição inicial e uma posição objetivo, quantas jogadas é que eu preciso para chegar a essa posição? Portanto, assim, à partida, não é? Se não conhecerem um bocado a área, podem ficar a pensar um bocado, mas onde é que está a relação disto com pesquisa em largura e ainda para mais com grafos, não é? E aqui o essencial é que, no fundo, isto corresponde literalmente a um grafo. E nós podemos pensar no grafo da seguinte maneira. Se eu pensar um bocadinho na posição onde eu estou inicialmente, vamos chegar aqui um bocadinho para a frente, suponhamos que é esta a posição. Quais são as posições atingíveis com um movimento? De certo modo, com um movimento, eu consigo aplicar o movimento A, ou o movimento B, ou o movimento C. Ou seja, eu posso aplicar o A, ou o B, ou o C. Depois, com cada um destes, aquilo que eu faço é que chego a um tabuleiro diferente. Ou seja, se eu usar um deles, eu chego aqui. Se usar este, eu chego aqui. E se usar este, eu chego aqui. E agora o que é que eu poderia fazer? Neste caso, o que mais é que eu poderia aqui fazer? Bem, chegando agora aqui, o que eu podia fazer era também voltar a aplicar qualquer um dos 3 movimentos. E depois aqui podia então aplicar o A, o B e o C. Aqui também podia aplicar o A, o B e o C. E aqui podia aplicar o A, o B e o C. E depois, para cada um deles, eu podia voltar a aplicar qualquer um dos 3. Portanto, tem uma espécie de árvore de pesquisa que me diz as coisas onde eu consigo chegar. Agora, há aqui muitas posições em que, se eu voltar a elas, estou a voltar, no fundo, a uma coisa que é igual. Por exemplo, se eu aplicar o movimento A e voltar a aplicar o movimento A, como eu faço mudar, digamos, a primeira com a segunda linha, vou voltar à posição inicial. E, portanto, se vocês pensarem que esta posição é o nó do vosso grafo, que não existe explicitamente, mas isto pode ser pensado como um nó, isto é como se houvesse uma aresta em que o movimento me permite movimentar desta posição para aquela posição. Eu estou no nó do grafo e cheguei a um outro nó. E se eu quero chegar a uma dada configuração de tabuleiro, é quase como perguntar como é que eu chego de um nó exatamente à outra posição. Ou seja, qual é que é a distância mínima, porque cada aresta corresponde a um movimento. E em alguns casos, tal como aqui, a aresta corresponderia a voltar ao mesmo sítio. E como é que nós em grafos evitamos voltar a passar no mesmo sítio para não estar realmente a perder tempo de computação e literalmente quase que entrar em ciclo? Nós evitamos passar por algo que já tínhamos visitado. A única coisa que eu preciso aqui, no fundo, é evitar chegar ao nó onde eu já estive. Portanto, eu vou precisar ter como estado, como nó, uma posição do tabuleiro. Portanto, é ainda mais complicado do que ser um único inteiro ou um par de inteiros. É um tabuleiro inteiro. Okay? E, portanto, aqui o mais complicado é quase como é que eu represento um bocadinho este estado e como é que eu guardo do ponto de vista de conseguir evitar que eu volte a chegar ao mesmo estado. Claro que, digamos, apesar de não ser um trivial, é perfeitamente execuível. Este problema é o que vos é oferecido agora como desafio, e por isso eu não vou dar demasiadas pistas, mas podem e devem conversar comigo se quiserem ter uma ideia de como é que conseguem usar isto, sendo que, com aquilo que vocês já conhecem, já têm muitas soluções técnicas para como é que guardam o estado e como é que verificam se ele já foi ou não visitado. Seja como for, se isto for pensado como um grafo, então, descobrir o número mínimo de movimentos corresponde a descobrir a distância e, portanto, naturalmente, como este grafo é não pesado e é
digamos, o equivalente, apesar de ter aqui uma direção, não é? No fundo, e aliás, a direção pode ser feita na mesma, não é? Mas o BFS, no fundo, serve para descobrir caminhos quando o grafo é não pesado, porque, no fundo, o peso de cada movimento é 1. Ou seja, nós temos realmente que saber a quantidade de arestas para ir de uma ponta a outra. E para isso a pesquisa em largura é perfeita. Tá bem? Portanto, pesquisa em largura permite-nos descobrir distâncias em grafos não pesados, no sentido em que a distância é 1. Sejam eles dirigidos ou sejam eles não dirigidos. Está bem? E, portanto, com isto eu termino um bocadinho esta parte da aula da pesquisa em largura. Iremos continuar a falar de grafos nas próximas aulas. Espero que se divirtam e espero ver muita gente a tentar então fazer este algoritmo que corresponde então realmente a uma pesquisa, neste caso num jogo. Está bem? E já agora, why not? Antes de terminar, só relembrar então que vocês aqui no Visualgo conseguem então ver uma boa parte do que nós estamos a falar. Em particular, no contexto das árvores, vocês podem ver então em Graph Traversal, podem respeitar um bocadinho como é que fazem então uma pesquisa em largura a partir de um dado nó. Por exemplo, se eu começar a partir do nó 3, ou do nó 4 neste caso, e eu consigo usar o 4. O 4 não é muito interessante, não é? Porque basicamente já não tem mais nada. Se eu começasse no 0, eu podia começar do 0, visitava a distância 1, estes dois, e depois este aqui já está à distância 2, e depois este aqui está à distância 2, e depois os vizinhos do 2 estão à distância 3. Okay? Portanto, podem e devem usar estas visualizações para conseguirem, de certo modo, experimentar, visualizar os algoritmos que, no fundo, eu já fui descrevendo.